Oi, Laís, boa noite, né? Então, eu vou te preparar um pouquinho para a confissão, tá? Será dia 19, né? Falei com a Helena disse que já conversou contigo tudo direitinho, tá? Então, foi uma catequese muito importante, né? Que tem que saber como se confessar. Eu acredito que faz tempo que não te confessa, né, Laís? Né? Faz tempo. Então, uma boa confissão. Como é que a gente deve fazer? Confessar-se, o que é confessar? Confessar é falar com Deus, contar nossas falhas, nossos erros e pedir perdão. É através do sacerdote, do padre, né? Mas ele está ali no lugar de Jesus, tá? Então a gente tem que abrir o coração e contar todos os nossos pecados. Então, para isso, é necessário, em primeiro lugar, Laís, um bom exame de consciência, né? Lembra o que é um bom exame de consciência? É pensar tudo que eu fiz de errado, né? Tudo que eu fiz de errado, que eu sei que estava errado e eu fiz, né? Em relação com Deus, eu falto à missa, eu esqueço de rezar. Olha, a oração, ela nos fortalece na fé. Então, é necessário. Eu e Deus, como é que eu estou como é que está eu com Deus? Eu estou agradecendo, estou rezando, sempre não me acordo, eu agradeço a Deus, que eu vou dormir também, eu rezo. Em relação ao meu próximo, como é que eu trato o meu amigo, meu vizinho, meu colega, né? Minha família, né? E como é que eu trato também eu? Eu gosto do meu cabelo, eu gosto do meu corpo, eu gosto da minha aparência, né? Porque nós fomos criados à imagem de Deus. Então tem que saber se eu gosto disso que Deus criou, né? Como é que eu estou? Eu aceito o meu corpo, né? Como é o meu rosto, né? Às vezes com algumas espinhas. Como é que eu aceito, né? Em relação à natureza, né? Eu tenho consciência da natureza, que é toda a criação de Deus. Como é que eu cuido da natureza? Tá? Então eu faço um bom exame de consciência, tudo que eu errei. E lembrar também, quando a gente faz o exame de consciência, Laís, a gente tem que lembrar também dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não pronunciar seu santo nome em vão, honrar pai e mãe, né? Não faltar domingos. Então a gente vai lembrando os 10 mandamentos: não matar, não roubar, não desejar mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. A gente pensa nos 10 mandamentos e pensa também nos 7 pecados capitais, né? Que é pecado, a gula, né? O ódio, a raiva, né? A luxúria. A gente pensa também nos 7 pecados capitais. E a gente vai lembrar o que a gente cometeu de errado esse tempo todo. E aí o segundo passo é reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecer que nós erramos, Laís, né? Que nós erramos. Arrepender dos pecados que nós cometemos. Nós temos que se arrepender. Não adianta nós simplesmente fazer um exame de consciência, contar para o padre e não se arrepender. Então, antes de confessar, primeiro exame de consciência. Segundo, arrependimento. Por que eu fiz isso errado, né? Podia ter corrigido, podia fazer certo, né? E depois o terceiro passo é o bom propósito. Tem vontade sincera de não pecar mais, né? Eu devo ter a disposição de mudar de vida. Se eu vi ser errado, eu vou ser melhor, né? Se eu desobedeço meus pais, eu vou ser mais obediente. Valorizar a vida. Vou aceitar mais como eu sou. Então, um bom propósito, prometer, né? Mudar de vida. Aí o quarto passo é a confissão e a absolvição. Confissão. Contar todos os pecados, né? Com humildade e sinceridade. Aí como é que é feita a confissão, catequista? A gente chega na frente do padre, pode dizer: eu sou a Laís, ou então simplesmente chega em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre, dai-nos a vossa bênção, porque pequei. Meus pecados são estes. Aí conta os pecados, né? Tá bom? Dá de entender, né? Não quiser dizer essas frasezinhas, né? Pode dizer: padre, eu faz tempo que eu não me confesso, né? Não lembro mais da última confissão minha, se tu não lembrar, lógico, né? Se tu lembrar, diz, né? Faz 1 ano, 2 anos que eu não me confesso, tá bom? E aí conta os pecados pro padre, tá? Mas aí quando tu chega, a primeira coisa é fazer o sinal da cruz, né? Então é fácil, né? Aí o padre geralmente o padre lá do Maitá é muito querido, o padre Leonor, ele vai dizer, né? Ele vai se benzer e aí tu já começa a contar os pecados. Faz tanto tempo que eu não me confesso, né? E aí tu conta todos os pecados e no finalzinho lá isso diz assim: os pecados que eu esqueci, eu também peço perdão. Porque às vezes a gente chega em casa e diz assim: eu devia ter contado esse pecado, né? Que eu cometo, né? Aí vai escutar o que o padre vai falar, tá? Terminou de contar os pecados, tu vai escutar o que o padre vai falar, tá? Ele vai dizer que tu deve cumprir uma penitência, né?
Ele vai dizer que tu deve rezar um Pai Nosso, 10 Ave Maria, ou 2 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Ele vai dar uma penitência para ti, tu escuta. Aí depois o padre dá a absolvição, né? Ele vai te abençoar, ele estende a mão sobre a tua cabeça, né? É Jesus que está te abençoando, livrando de todos os pecados. Ele vai conceder o perdão dos pecados, né? Dizendo, eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nessa hora tu te benze e aí sai do confessionário, né? E vai cumprir, né, o que o padre mandou. Então tá bom? Então grava bem os passos. Primeiro, exame de consciência. Lembrar tudo que eu fiz de errado. Segundo, arrependimento. Terceiro, bom propósito. Não pecar mais. Né? E o quarto, a confissão e a absolvição dos pecados, ok? Eu acho que não tem tanta, né? Não tem tanta dificuldade, né, Laís? É muito importante, Laís, a gente sente assim uma paz, não tem? Eu me confessei ainda semana passada, né? Mesmo que tu não tenhas grande pecado, mas a gente sai, é uma bênção de Deus, né? O sacramento é uma bênção de Deus, né? E não precisa esperar, né, um ano para se confessar. A gente pode se confessar e, de vez em quando que tiver oportunidade, né? Não precisa esperar cometer um pecado grave para lá confessar, entendeu? Então, quando tiver vontade de se confessar, a gente sente uma paz interior, né? Porque o perdão nos transforma em pessoas melhores, né? Então, quando confessamos nosso pecado com sinceridade, Laís, o desejo de mudança é muito grande, né? E deixamos que o amor de Jesus entre em nossos corações. Porque o Jesus instituiu o sacramento da penitência é como sinal de amor por nós. Nós erramos, mas Ele perdoa nossos pecados, desde que nós te confessamos. E um dos mandamentos da lei de Deus, né, é confessar-se ao menos uma vez por ano, né, ou por ocasião da Páscoa. Mas é aconselhável se confessar sempre que a gente tiver, né, oportunidade, né, mesmo que não tenha grandes pecados. Tá bom, querida? Então, é mais ou menos isso. E outra coisinha que eu queria falar também, assim, para ti, Laís, que a gente tem sempre que perdoar as pessoas, né? As pessoas que nos ofendem, né? Eu até estava lendo aqui o dia 10 aqui sobre o devocional do Padre Eduardo. Eu achei muito bonito aqui. Quando fala assim, porque a gente, além de se confessar, é bom a gente perdoar as pessoas que nos ofendem, né? As pessoas que nós temos mágoas, não tem? Aqui diz assim, perdoar não é esquecer. Perdoar, Laís, é escolher que a dor do passado já não terá mais autoridade sobre o presente. Às vezes a gente tem uma mágoa, alguém que nos ofendeu, a gente guarda, né? Quantas vezes a gente guarda essa mágoa que nos aprisiona por meses. Às vezes muitas pessoas passam ano com mágoas, né, dentro do seu coração. Mas o tempo por si, Laís, não cura. O que cura é o perdão, né? É o perdão. E essa cura não é mágica, é fruto de uma escolha interior. Às vezes difícil, mas profundamente libertadora. Então, muitas vezes, alguém que nos feriu, né, nos magoou, nós ficamos aquilo arrastando, né? E aquilo ali nos deixa doente às vezes. Então, é difícil? É. Mas temos que perdoar, né? Porque a gente é humano, a gente às vezes guarda mágoa. E o perdão não é um sentimento passageiro, o perdão. O perdão é uma decisão firme, né? Se esperarmos a vontade de surgir, jamais daremos esse passo. Então, o perdão nasce quando nós decidimos não alimentar mais essa dor, né? Chegar e dizer, eu te perdoo, né? Porque se a gente não perdoar as pessoas, como é que nós vamos rezar o Pai Nosso? A gente diz, né? Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Além de nós confessarmos, Laís, a gente sempre tem que perdoar o nosso próximo, as pessoas que nos ofendem, né? Sejam familiares, sejam amigos, devemos sempre perdoar, porque a mágoa nos consome por dentro. Tá bom, querida? Um beijo grande. Eu acho que tu entendeu bem, né? Tu já aprendeu a fazer a confissão, né? Eu acredito que mais esse toquezinho meu aqui, tu vai recordar, tá bom, querida? Um beijo grande, tudo de bom.